mas para conversar sobre bastidores, 24 horas, um dia depois dessa manifestação, eu chamo a repórter Paola Cuenca, que vai nos contar o que é que, depois de um dia, Paola, quais os próximos movimentos, tanto de investigadores, quanto em relação a essa controvérsia em relação aos próprios números. Enfim, muito obrigado pela gentileza aqui mais uma vez, Paola. Muito obrigado. Boa tarde, Léo. Boa tarde a todos. Olha, o discurso de Jair Bolsonaro teve um tom mais moderado do que a gente já viu em outros momentos, principalmente quando Bolsonaro está junto de aliados políticos e também de apoiadores em manifestações, atos organizados em locais públicos como o da Avenida Paulista. Nesse domingo a gente vê um tom mais moderado, só que ainda assim as falas do ex-presidente podem complicar a própria defesa dele, justamente nessa investigação, no inquérito que coloca Jair Bolsonaro como um dos envolvidos no planejamento de um golpe de Estado aqui no país ainda durante aquele período de 2022, antes das eleições e também após as eleições. Isso porque a gente viu aí a fala do ex-presidente Jair Bolsonaro, ele tentando se defender a respeito da questão de uma minuta de golpe que existiria com a decretação de um estado de sítio ou de estado de defesa. Vamos relembrar que a primeira vez que a gente viu um debate sobre uma minuta de golpe foi uma minuta localizada junto com o ex-ministro da Justiça do governo Jair Bolsonaro, o Anderson Torres, e nessa minuta estava colocada ali a possível decretação de um estado de defesa no Tribunal Superior Eleitoral. Mas a gente tem que lembrar que também em um cumprimento de mandado de busca e apreensão, a Polícia Federal localizou na sala de Jair Bolsonaro, no Partido Liberal, também uma minuta de golpe que falava sobre uma decretação de estado de sítio e depois com uma decretação de uma operação de garantia de lei e da ordem. Acontece que se falava, então, na defesa de Bolsonaro, que ele não tinha conhecimento de uma minuta de golpe no momento em que ele estava no governo, ele havia tomado esse conhecimento por conta das investigações da Polícia Federal com o Anderson Torres, aí teve então essa intenção de saber qual era essa minuta que tanto se falava e por isso haveria esse documento, teria chegado nas mãos dele. Apesar disso, quando ele fala, então, nesse discurso na Avenida Paulista, a respeito de que, olha, não foi decretado esse estado de sítio, não foi decretado esse estado de defesa, não foi acionado o Conselho da República, não foi acionado o Conselho da Defesa para fazer análise de todas essas situações, ou então submeter ao Congresso Nacional o estado de sítio, o entendimento dos investigadores é que é possível deduzir, então, que Bolsonaro tinha, sim, conhecimento dessa minuta de golpe. Inclusive, investigações já reveladas na Polícia Federal mostram, inclusive, conversas entre aliados de Jair Bolsonaro, colocando esse entendimento de que o ex-presidente tanto teve acesso à minuta de golpe, quanto fez edições a essa minuta de golpe, sugerindo alterações, coisas que deveriam ser colocadas nesse documento para que ele, teoricamente, então, pudesse assinar o documento. Dessa forma, a Polícia Federal deve incluir esse discurso de Jair Bolsonaro dentro de todo o escopo das investigações como mais um indicativo de que ele tinha conhecimento, assim, a respeito de uma minuta de golpe que estava ali tramitando entre os aliados políticos dele, enquanto ele ainda estava na própria presidência da República. Mas, de toda forma, como eu mencionei, a gente viu um discurso mais moderado de Jair Bolsonaro. Esse ponto pode causar complicações ao ex-presidente, por já ter sido um ponto de análise, olhar mais atento por parte dos investigadores da Polícia Federal, mas a gente também pode destacar outros momentos desse discurso, né, Léo? Até porque Jair Bolsonaro fez ali uma crítica, vamos dizer, quase en passant a respeito do Tribunal Superior Eleitoral, ao falar para as pessoas que estavam ali presentes que elas deviam investir no voto delas para as eleições municipais, inclusive, ter um foco a respeito desse voto nas eleições municipais. Ele também colocou um protesto a respeito de que não seria o adequado fazer uma retirada de alguém do jogo político, a não ser que fosse por um motivo extremamente justo. E daí a gente pode entender uma crítica ao Tribunal Superior Eleitoral, que declarou Jair Bolsonaro como inelegível até 2030. Bolsonaro falava das eleições municipais, falou a respeito também de um foco para 2026 e que o futuro a Deus pertencia. Além disso, também vamos destacar um outro momento de fala de Jair Bolsonaro a respeito dessas manifestações, porque além de comentar essas investigações da Polícia Federal, tentando se defender, falou sobre essa questão do processo eleitoral, Jair Bolsonaro ainda fez outros comentários. Ele colocou, inclusive, um pedido de anistia para as pessoas que estão sendo condenadas por envolvimento nos
os atos golpistas do dia 8 de janeiro. Jair Bolsonaro falou assim, abre aspas, nós já anistiamos no passado quem fez barbaridades no Brasil. Agora nós pedimos aos 513 deputados, 81 senadores, um projeto de anistia para que seja feita justiça em nosso Brasil. E daí Bolsonaro reclama, dizendo que as penas que foram decretadas a essas pessoas já condenadas fogem do mínimo da razoabilidade. Então a gente tem algumas críticas feitas de toda forma ao Poder Judiciário, críticas que são bem mais moderadas do que as que a gente já viu no passado, principalmente enquanto Bolsonaro ainda estava na presidência da República, mas de toda forma um ato que foi organizado para mostrar essa força de Jair Bolsonaro, o fato dele ainda ter muitos apoiadores, mas que pode, de qualquer forma, ainda que não tão mais moderado, acabar causando consequências negativas para o próprio ex-presidente. Paula, muito bem explicado. Eu acho que tem uma bela análise a partir vamos dizer assim, dos principais pontos desse discurso. Se tem falado em relação às atenções de autoridades em relação a essa manifestação. Na sexta-feira da semana passada, por exemplo, eu conversei aqui com o ministro da Controladoria Geral da República, da União, desculpe, Controladoria Geral da União, a CGU, né, o Vinícius de Carvalho, ele deixou claro, a gente vai observar eventuais participações agressivas de servidores, um pouco do desenrolar ali do 8 de janeiro. Acabou que não se tem notícia, houve sim uma manifestação tranquila, não se tem notícia. O próprio Jair Bolsonaro elogiou a polícia militar. Agora, em relação às investigações e por esses pontos, a partir desses pontos que você destacou, Paula, essa questão do Bolsonaro, do ex-presidente, ter falado da minuta é um ponto importante, porque eu imagino o seguinte, ele pedir anistia para o pessoal do 8 de janeiro, a gente sabe que teve na verdade, uma ação, um ato golpista ali, e que de fato teve uma ação do STF. Mas de alguma forma, a própria academia, as próprias juristas discutem efetivamente o tamanho das penas e tudo mais. Então, assim, pedir uma anistia em relação às pessoas que foram presas, não dá para configurar ou entender que é crime, a não ser claramente um apoio do ex-presidente a essa turma, que foi uma turma golpista, que depredou e que, na verdade, vandalizou ali os prédios públicos. Mas me parece, eu queria que você falasse um pouco do que se pode, a partir desse discurso do Bolsonaro, ter de mais atenção, principalmente a essas investigações. Isso entra na questão da minuta do golpe, dele ter falado sobre a minuta, Paulo? Exatamente, é o ponto em que ele fala sobre a minuta do golpe que chama mais a atenção dos investigadores. E que a gente não está falando que ele confessou algum tipo de crime ou fez alguma declaração que é uma prova cabal, vamos colocar assim, a respeito de um envolvimento nessa tentativa de golpe, como tem sido apurado pela Polícia Federal. Mas o que se coloca é que os investigadores podem deduzir, fazem essa dedução então pela fala dele, pela forma como ele quis se defender, a respeito de não ter sido feita nenhum tipo de convocação do Conselho da República, do Conselho da Defesa, que seriam necessários para algum tipo de decretação de estado de defesa ou estado de sítio, não me recordo exatamente como ele colocou qual dessas duas decretações, mas também a questão de se passar ao Congresso Nacional essa escolha, e até dizendo, inclusive, algo que já foi aventado, né, por outros aliados de Jair Bolsonaro, de que não seria possível fazer um golpe utilizando a própria Constituição. Ele mesmo repetiu isso, de um golpe sem armas, um golpe sem tanques, como seria o golpe militar que a gente já viu acontecer na história do nosso país. Ele inclusive questiona esse fato de não ser um golpe utilizando tanques, armas, como se faria um golpe dentro da própria Constituição, utilizando mecanismos da própria Constituição. E depois ele, então, se defende falando que não houve nenhum tipo de convocação dos mecanismos que seriam necessários para fazer essas decretações de estado de sítio ou de defesa, que é apontado pela Polícia Federal como os mecanismos que, então, seriam utilizados para esse golpe de Estado aplicado pelo governo que não havia sido reeleito, então, nas eleições de 2022. Para os investigadores da Polícia Federal, conforme apurou a nossa equipe do SBT Brasil, o entendimento é de que se pode deduzir, então, que Bolsonaro, ao colocar esses argumentos,
tinha conhecimento, de fato, dessa minuta de golpe, poderia ter esse conhecimento enquanto estava na presidência da República. A gente não pode esquecer que outros pontos da investigação da Polícia Federal já estão dando esses indicativos de que a minuta golpista teria, sim, passado pelas mãos de Jair Bolsonaro, isso por conversas que foram apuradas nos aparelhos celulares que foram apreendidos, incluindo o aparelho celular do ex-ajudante de ordem de Jair Bolsonaro, o militar Mauro César Cid. Inclusive, ele fez uma delação premiada com a Polícia Federal, também falando a respeito desses planos, dessas tramas golpistas que foram colocadas enquanto ainda Jair Bolsonaro estava na presidência da República. Então, aliando isso que já foi encontrado nos aparelhos celulares, conversas sobre Bolsonaro ter feito edições no documento ou não, pedidos inclusive para que Bolsonaro assinasse aquela minuta de golpe para que militares pudessem aderir a toda essa trama golpista, conversas que já aconteciam, mais a delação premiada do ex-ajudante de ordem de Jair Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro César Cid. Então, com esse discurso é que você pode colocar ali nas investigações como mais um ponto, inclusive, de análise para essas investigações, mais um ponto de análise para se apresentar, inclusive, à Justiça, à Procuradoria-Geral da República, todos esses achados da Polícia Federal, porque a gente tem que lembrar que a Polícia Federal faz as investigações, aponta os achados, pode fazer, inclusive, pedidos à Justiça a respeito, como a gente viu, de mandados de busca e apreensão, para que parte dos investigados percam alguns tipos de direitos, como foi o caso de Jair Bolsonaro, que teve que entregar o passaporte dele à Justiça, não pode deixar mais o país, inclusive enquanto todas as investigações estão acontecendo. A Polícia Federal pode fazer isso a partir dos achados e que vai ser incluído em tudo que está sendo colocado na investigação, mais esse discurso de Jair Bolsonaro na Avenida Paulista. Então, é mais uma peça que está sendo colocada em toda essa investigação, que pode colocar, de fato, à Justiça provas que serão entendidas, apontamentos entendidos pela Procuradoria-Geral da República, que Jair Bolsonaro estava participando de uma trama golpista para que a denúncia, de fato, seja apresentada à Justiça, ao Supremo Tribunal Federal, podendo colocar, inclusive, Jair Bolsonaro como uma pessoa que teria cometido esse crime de golpe de Estado, de tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, processos que ainda vão seguir acontecendo em todo o Poder Judiciário. Léo. Paola Cuenca, muito obrigado mais uma vez pela gentileza, bom trabalho, tem reportagem para fechar para o SBT Brasil. Muito obrigado, agora sim, não, ainda boa tarde, uma ótima noite. Até, Léo.